Saúdo a todos na graça e na paz, na alegria, no amor e na misericórdia de Jesus Cristo. Oremos, meus irmãos. Pai amado, sabemos que somente o homem espiritual consegue discernir as coisas espirituais, as coisas que vêm da sabedoria divina. Por isso, Senhor, em mais esse encontro com os irmãos, um encontro de estudo, um encontro de aprendizado, nós colocamos, Senhor, nas suas mãos o discernimento que nós precisamos ter para poder compreender a Tua palavra revelada. Nós sabemos da reverência que temos a Ti, Senhor, porque a Tua glória pertence a Ti, e nós somos agentes do reino, porque convertidos por Ti, através de regeneração, e que nos coloca num processo de santidade, em busca da salvação como um todo, porque o Senhor assim prometeu, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Então, Pai, nos ajuda a discernir esta palavra hoje, nesse encontro, para que possamos abrir o nosso coração e revestido da espiritualidade condizente com a Tua glória, Senhor. Sejamos realmente contemplados com a verdade. Aqui o homem não tem nenhuma participação. Quando nós estudamos a Tua palavra, Senhor, nós sabemos que precisamos nos colocar na posição que é a nossa posição de servos. E assim, com muita humildade, Senhor, nós podermos passar também para os outros irmãos a palavra de Deus. Então, nesse sentido, Senhor, nós queremos Te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, fiz aqui mais uns apontamentos sobre a aula de hoje, que nós vamos tentar seguir. E iniciamos esse encontro afirmando sobre o ponto fundamental da vida de qualquer indivíduo, é o que opera mudança eterna. Na verdade, nenhum homem se sente contente com a sua vida. E não estou falando da vida fora do homem, ou seja, a vida materialista, os penduricalhos, os acessórios, etc. Estou falando do que está dentro do homem, as suas dúvidas, as suas inconsistências, as suas inconstâncias, e que dessa essência frágil promana todas as demais coisas. Por isso, todo homem sonha e deseja mudança. Ele nunca está satisfeito consigo mesmo e busca mudança. E aí onde está o equívoco humano, pelo seu próprio entendimento. Ele sempre quebra a cara. Isso acontece com todo mundo. E eu não sou diferente de todo mundo. Aconteceu comigo durante a maior parte da minha vida. Hoje eu vou falar sobre a real transformação. E esta não parte da vontade do homem, graças a Deus, mas da vontade soberana de Deus. A conversão. A conversão. Assim, meus amados irmãos, damos sequência aos nossos estudos da Ordem da Salvação. Esta série que pretendemos levar a cabo até a última fase aqui, segundo a proposta que nos é colocada. Como aprendido, a conversão ocorre num quarto estágio, aqui a conversão, um quarto estágio lógico, não é cronológico necessariamente,
em relação à aplicação da salvação por Deus ao homem. Vimos que, em estudo passado, vimos que a lei revelou o pecado ao expor a natureza pecaminosa do homem, exibindo o que é pecado, por exemplo, a cobiça, e a incapacidade humana de cumpri-la perfeitamente, o que leva à condenação e à necessidade da salvação em Cristo. Então, Romanos 3,20, carta aos Romanos 3,20, diz assim: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, quando lemos a lei, nós aí vemos a revelação do pecado. Por exemplo, cobiçar. Nos 10 mandamentos, nós encontramos ali a cobiça como mandamento, o último mandamento. A outra passagem em Romanos, na mesma carta, Romanos, capítulo 7, verso 7, que diz, que diremos, então, que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça. Está dando um exemplo de pecado. Se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Vimos também, irmãos, que o Espírito Santo, a lei revela o pecado. Vimos também que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Porque muitas vezes nós nos deparamos com a lei de Deus, sabemos daquilo que é pecado, mas nós não ficamos convencidos. Por isso continuamos a pecar como se o pecado não existisse, como se o pecado não significasse nada e não trouxesse consequências eternas. Então Jesus explica, anunciando a sua vinda, ou seja, a vinda do Espírito Santo, para convencer o homem do pecado. A própria palavra está lá, é sempre a palavra. Vamos ler aqui os versos 8 a 11, do capítulo 16 do Evangelho de João, que diz assim, Jesus explicando: quando ele vier, quem vier? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Evangelho de João nos ensina sobre essa passagem de que o Espírito Santo, anunciado por Jesus, convencerá o mundo do pecado. Com essa compreensão que vem pela regeneração, a regeneração é que antecede a conversão. Então o homem só compreende isso por meio da regeneração, que é uma atuação do Espírito Santo no homem. Então, o homem consegue enxergar, aí sim, a saída definitiva para o seu estágio de desgraça e miséria, o qual seja a saída, crer em Jesus Cristo e em Jesus Cristo somente pela fé e pelo arrependimento. O homem se reconhece pecador e vai implorar perdão a Deus, confiando a sua salvação a Jesus Cristo. E assim, operando-se a conversão, passa o homem a ser servo de Cristo. Antes o homem era inimigo de Deus, e agora com a conversão ele passa a ser servo de Cristo. Ou seja, Jesus fez a reconciliação do homem com Deus.
não é mais dono de si próprio. Veja bem o que a conversão opera, né? Ele passa a ser, ele não é mais dono, ele nunca foi dono de si próprio, mas agora ele reconhece, não é mais dono de si próprio, dos seus pensamentos, das suas ações, enfim, da sua vida. A impiedade, né, faz com que o homem pense, né, equivocadamente, de uma forma pecadora, que é dono da sua própria vida. E a conversão mostra exatamente o contrário. É preciso considerar, meus irmãos, que toda a ação de Deus na vida do indivíduo, como, preste atenção, a eleição, predestinação, vocação eficaz ou chamado eficaz, a regeneração que provoca a fé e o arrependimento, tudo isso aqui, tudo que estudamos, não essa vocação que eu falei, como eleição, vocação eficaz, todas elas desembocam na conversão. Não há conversão sem o agir prévio de Deus, de modo que é preciso entender a interdependência da conversão com tudo o que aconteceu até então pelo mover absoluto, soberano de Deus. Ou seja, repetindo, a eleição, a vocação, que é o chamado, e a regeneração. Sem isso, não há conversão. Não há conversão. O homem não é convertido simplesmente porque ele está aqui e diz, agora eu vou me converter. Não é assim. O homem é convertido porque houve uma eleição antes da fundação do mundo por Deus, que elegeu aquele que seria salvo. Houve o chamado eficaz, que é o anúncio da obra evangelística, ou seja, o evangelho. A regeneração se operou também através do Espírito Santo, e aí veio a conversão. Afinal, tudo que estudamos não é obra ou invencionice humana, mas interpretação da verdade de Deus, da palavra de Deus. Eu vou fazer aqui 7 citações da Bíblia, primeiramente do Antigo Testamento, sobre conversão. Depois nós vamos adentrar mais, de uma forma mais analítica, sobre o assunto. Veja bem, segundo livro de Crônicas, capítulo 30, versículo 9b, ou seja, a segunda parte do verso, fala assim. Segundo Crônicas, segundo livro. Porque se vocês se voltarem ao Senhor, ou seja, se voltar ao Senhor significa se converter, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos, e eles voltarão a esta terra. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto, se vocês se voltarem para Ele. Então aqui já encontramos no Antigo Testamento ensinamento sobre a conversão. Agora o profeta Isaías, no livro 55, verso 7. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Vem uma imposição, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O profeta Ezequiel, no livro 18, no capítulo 18, verso 32, ensina: Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, olha a imposição, convertam-se e vivam. Aquele que não se converte vive nas trevas, vive morto.
porque vive em pecado e não tem como se safar, a não ser se convertendo a Jesus. Agora, Oséias, o profeta Oséias, capítulo 14, verso 2. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Olha, quando diz convertam-se ao Senhor, que coisa assim, né, maravilhosa. Nós estamos vindo aqui às declarações dos profetas do Antigo Testamento. Agora Joel também, ele diz assim no capítulo 2, verso 13: rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Veja bem aí, mais uma vez, um versículo abordando sobre a conversão. O profeta Jonas, no capítulo 3, verso 10, diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Está falando aqui dos ninivitas. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Veja aí a conversão e a sua consequência. E finalmente, o profeta Zacarias, capítulo 1, verso 4. Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos exércitos, convertam-se de seus maus caminhos, das suas obras más. Eles não ouviram nem me deram atenção, diz o Senhor. Então a gente viu aí, em rápidas pinceladas, citações do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, vamos também citar 7 citações, 7 passagens da Bíblia. Primeiramente, o Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 3. Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus falando aos discípulos. O evangelista Marcos, no capítulo 1, verso 15, ele é muito incisivo também, ele diz assim, convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. O livro de Atos, capítulo 3, verso 19. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. A carta aos Romanos de Paulo diz assim, o capítulo 12, o verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso aqui é a conversão, é a renovação da mente, que no grego se chama metanoia, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa é a forma de todos nós, comprovarmos, experimentarmos essa vontade de Deus, que sempre é boa, perfeita e agradável, através da conversão. A pessoa pode dizer, como eu não provo essa bondade imensa, eterna de Deus? Olha aí, a conversão. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, pela fé, em Cristo, é nova criatura. Essa nova criatura significa metanoia, mudança de rumo,
significa mudança de mente, é nova criatura, significa conversão. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então não são mais as antigas que são presentes, e sim novas, que são coisas boas, porque promana do Senhor. Então aqui o penúltimo verso que eu vou citar, na realidade eu vou citar, Tiago 5, versos 19 e 20, que diz assim, carta de Tiago. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Aqui é a ação proativa do crente, daquele que espalha o Evangelho. E finalmente o apóstolo João, no capítulo 3, verso 3, ensina. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como nascer de novo? Essa expressão, a conversão. A conversão. Com essa introdução, vamos nos aprofundar mais um pouco, respondendo perguntas. Afinal, o que é a conversão? A conversão é a manifestação concreta do atuar de Deus, por meio do Espírito Santo, trazer o homem para Deus. É uma manifestação sobrenatural, a mais importante na vida do homem. Por isso que quando eu iniciei, eu falei sobre essa vontade que o homem tem de ser transformado. O homem sempre, em algum momento, ele está querendo ser transformado, só que ele procura os caminhos equivocados. Ele procura os próprios homens para ensinarem o caminho. Ele procura si próprio através, às vezes até como um autodidata, começa a fazer reflexões, filosofias, tentando descobrir qual é a solução. Mas só que, como eu digo, este não pode produzir por si mesmo. Não pode produzir o quê? Esse caminho mais importante na vida do homem, que é a transformação. Somente o Espírito Santo de Deus provoca um novo nascimento, de maneira radical, decisiva e definitiva. Ato único que não se repete mais, acontece uma vez na vida da pessoa. E quando acontece, glória a Deus, a manifestação da graça do Senhor é simplesmente eterna. Essa manifestação, ela não se apaga mais. Passa o homem então a ser a nova criatura. Isso é a conversão, manifestação concreta do atuar do Espírito Santo na vida de uma pessoa, levando o homem, essa pessoa, a se reconciliar com Deus. Muitos pensam que conversão é saber a Bíblia de cor e salteado, inclusive as doutrinas, sob interpretações as mais variadas. As mudanças de costumes também não implicam na verdadeira conversão. Não é o fato de tirar alguns vícios mundanos, algumas mudanças, embora necessárias, porque normalmente essas acarretam a distorção de caminho, mas não implicam necessariamente na verdadeira conversão. Por exemplo, trocar de igreja, trocar de religião, não significa absolutamente que uma pessoa foi convertida. A conversão é o resultado imposto pela regeneração. Porque o homem por si só ele não vai se converter.
ele precisa primeiro ser regenerado. Mas para ser regenerado, ele precisa ouvir o Evangelho, ele vai ser tocado por Deus. Glória a Deus por isso. Então, o convertido é o homem que nasceu efetivamente de novo. Segunda pergunta: qual a importância da conversão? Ora, sem conversão não há salvação. A ordem da salvação que nós estamos estudando paulatinamente representa cada doutrina desta aqui, e a conversão é o ponto onde há exatamente a passagem do homem ímpio para o homem agora santificado. Esse é o momento, com a conversão. Então, como vimos, a conversão é uma ação de Deus na vida de quem foi eleito, chamado, regenerado e por isso reconheceu-se pecador e se arrependeu dos seus pecados. Arrependimento genuíno que leva ao perdão por parte de Deus. Então a terceira pergunta: quando ocorre a conversão? Bem, a conversão ocorre uma só vez na vida do homem. O atuar da graça irresistível. E em face do arrependimento, que se segue à regeneração e à fé, é que o homem responde a Deus. O homem responde aceitando Jesus como o único Senhor e Salvador, como disse, que perdoa os seus pecados. A conversão normalmente acontece de forma, diz aqui, gradual, embora possa acontecer numa crise aguda e repentina na vida do indivíduo. O que quer dizer isso? É que essa conversão ela pode acontecer, o indivíduo está em crise, e aí, ouvindo o Evangelho, uma atuação do Espírito Santo regenera esse homem, que aí se vê pecador e aí se arrepende pela fé, busca Jesus e se converte. Mas quando digo aqui de forma gradual, é que ela pode acontecer quando você menos espera, vamos dizer, num espaço de um tempo. Por exemplo, eu fui convertido com 52 anos, ou seja, eu passei minha vida todinha na impiedade. Então veio o processo e eu fui convertido. Antes eu rejeitava Jesus, eu não queria Deus no sentido sobrenatural, porque na forma como a maioria dos homens se manifesta, mesmo na impiedade, é que crê em Deus, crê em Jesus, ama a Deus, mas não obedece a Deus. Primeiro porque não conhece a palavra de Deus. Nunca conheceu a palavra de Deus. Porque o homem aí, no caso, é um homem, ele é homocêntrico, né? Ele olha só para ele, é egocêntrico. É o diferente de quem crê em Jesus, que é cristocêntrico. E quem concede a conversão, assim como toda a salvação, é Deus por meio da regeneração. Então, é o atuar do Espírito Santo. A participação do homem, manifestando o seu intento de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não decorre, como já vimos, da sua própria vontade, da sua própria escolha. O homem não escolhe Jesus, mas do agir do Espírito Santo. Por isso que é regeneração e conversão, que o convence do pecado. Afinal, como já dito, o homem não escolhe a Deus, o homem não busca a Deus, mas é Deus quem escolheu o homem antes da fundação do mundo e se manifestou aqui no tempo presente, na existência. Quinta pergunta, estamos já concluindo. Em que se diferenciam a regeneração da conversão? Qual é a diferença? Bem, a regeneração
decorrente da ação do sobrenatural de Deus, atua para que o homem se arrependa e tenha fé. Em decorrência disso, o homem se converte e passa a produzir frutos de arrependimento. Então, a regeneração leva à conversão e sem regeneração, como já dito, não há conversão. Finalmente, uma última pergunta para concluirmos. Quais os tipos de conversão? É a forma mais didática de conhecer, né? Fala em tipos. Podemos dizer que tem a conversão genuína, né? A conversão verdadeira. E como é manifesta? Vamos ver aqui 2 Coríntios 7:10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim, ó, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Para que produz o arrependimento? Para que nos arrependemos? Aqui, ó, arrependimento para a salvação. Produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Veja que coisa cirúrgica, né? Espiritualmente cirúrgica. Então nós vimos aí, através da pena do apóstolo Paulo, a tristeza santa. Então a tristeza santa, vamos chamar assim, porque produz arrependimento para a salvação, impõe ao convertido uma vida de devoção a Deus. E que a ninguém traz pesar. Ao contrário da tristeza mundana, que produz morte eterna. Porque aí é uma sucessão, né, de atos de tristeza, no meio deles aparentes felicidades, é a vida humana perdida, né, durante o trajeto até o final. Então isso produz condenação eterna. Essa é a conversão genuína ou verdadeira, que produz essa tristeza que Deus diz. E aí produz o arrependimento. Tristeza que produz arrependimento, e arrependimento é para a salvação. Então, glória ao Senhor. O homem, preste atenção aqui ainda, nesse caso ele deixa a vida tola, que é essa visão mundana, cuja direção levava à condenação eterna. E por causa da obra da regeneração e consequente conversão, transforma essa vida em uma vida santa, com consequência de eternidade na glória de Deus. Importa entender, meus irmãos, que a conversão, no sentido salvador, é um ato único. Nós falamos sobre isso, que não se repete. Não existe perda da conversão genuína, porque não é obra humana, mas é obra de Deus. A obra de Deus é perfeita. O crente, uma vez convertido, ele é justificado por Jesus. Veja aqui o que segue a ordem da salvação. Ele é justificado por Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele é adotado como filho de Deus, passa a viver um processo de santidade ou de santificação, perseverante na fé, culminando a sua trajetória na sua glorificação, ou seja, salvação, o que ocorrerá na segunda vinda de Jesus, quando os que morreram terão corpos glorificados e passarão a conviver na glória com Deus, na eternidade, no novo céu, na nova terra. Isso é o ápice da vida cristã. Isso é o ápice do crente, que necessariamente precisa passar por esse processo de salvação. Interessante que, por outro lado, muitas pessoas se julgam convertidas,
ou pensam que se converteram, mas isso de fato não ocorre às vezes. São as denominadas conversões temporárias. E é interessante que conversões temporárias, na realidade, não são conversões, né? Na verdade, essas pessoas não apresentam uma verdadeira troca de coração. O coração aqui não é o músculo, o órgão humano, mas o coração é o centro da vida humana, o seu interior. Porque na conversão opera essa mudança, né? O ser interior, de onde brota a inteligência, as ideias, as emoções, a vontade e as decisões. Não houve uma mudança de mente, nesses casos que nós estamos falando aqui. Não houve a mudança da rota de vida. Enfim, inexistia um novo nascimento, uma nova vida de fé em Jesus. Então não operou-se a conversão. A propósito, vejamos a parábola do semeador, Mateus 13, 21, 22, para mostrar aqui. Quando não há a conversão, e muitas pessoas julgam que há. Preste atenção. Jesus explicando a parábola. Diz assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Aí Jesus explica. Ele já tinha contado, narrado a parábola. Ele agora está explicando. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. A palavra foi pregada, mas aí veio o maligno e arrebata o que lhes foi semeado. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Isso é aquela pregação que chega e o crente está ali, como se diz, numa fase inicial. Ele recebe, vindo as aves de Jesus, comeram a parte das sementes. Então, vamos dizer assim, é um crente raso, ele não compreendeu. O que foi semeado é o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Esse já é o outro tipo de crente, o tipo de pessoa que não se torna crente. Ele ouve a palavra, mas a palavra é semeada em solo rochoso. Isso aqui é uma alegoria, né? Esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, como ninguém tem, né? Sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição da vida, ou a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza e abandona a fé. Ou seja, é o mais outro também uma fé perfunctória, ou apenas uma fé epidérmica. O que foi semeado entre os espinhos é um outro caso. É o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela perde o sentido, ela fica infrutífera. Esse já é um terceiro ponto. Há uma graduação na explicação de Jesus. Então é importante que leiam a parábola e façam essas reflexões. Diferentemente, a conversão se opera conforme Jesus ensina na própria explicação da palavra, aí no verso 23. Vejamos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então aqui é onde há a conversão. A conversão é o recebimento e a compreensão verdadeira da palavra que torna a pessoa convertida, né? Crente. A Bíblia cita outros casos de conversões ditas temporais, significando que essas pessoas não foram efetivamente convertidas. Elas transitaram com aparência de fé. Eu estou chamando a atenção para isso aqui, irmãos, porque há muitas pessoas que estão nessa fase aí da nossa vida, né, na vida das pessoas,
Ou seja, elas pensam, têm aparência de fé, e elas vão vivendo sem saber que não foram convertidas. E a própria palavra explica. Veja aqui um caso, né? 1 Timóteo 1, 19 e 20. O bom combate. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate. Então ele está instando aí, exortando o discípulo dele, né, Timóteo, para que ele se mantenha, olha, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Então esses dois viviam com uma aparência de fé, mas na realidade eles rejeitaram, né, a boa consciência. Outro ponto na mesma carta, segunda carta, 2, 17, 18, vou ler aqui. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso só ocorre com o cristão, com a pessoa que é convertida, que é um obreiro aprovado. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vejam bem aqui que está mostrando que pessoas que aparentemente, né, gozavam da fé, eram dotadas da fé, elas, na realidade, elas se desviaram da verdade. Então é muito importante, né, que todas as pessoas, todos nós, façamos a reflexão e se estamos andando realmente nos caminhos de Jesus. A carta aos Hebreus 6, 4 a 6, traz aqui esses versos também que retratam isso que nós estamos falando. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Isso seria, objetivamente, irmãos, são aqueles cristãos que diz tipo assim: vou pecar nesse final de semana bem muito, mas quando for na próxima semana eu peço a Deus para me arrepender, o meu arrependimento de todos os pecados e volto para a fé. Aí depois eu peco de novo. Esses aí zombando de Deus, está dizendo aqui que é impossível, eles nunca foram convertidos. Por isso que diz, quando a conversão acontece, é uma só vez, ela não faz com que a pessoa venha a zombar de Deus. Pode até haver algum desvio, mas depois nós vamos ver na frente uma explicação sobre esse tópico. Finalmente, 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Ou seja, ele estava como se convertidos fossem, mas não eram. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então há muitas pessoas que se proclamam crentes, evangélicos, convertidos,
filhos de Deus, seguidores de Jesus, quando na realidade os frutos, né, da sua vida, os frutos do arrependimento, eles não se manifestam. Ao contrário, a pessoa vive em conformação com o mundo. A alegria dessas pessoas é viverem nessa corda bamba, dizer que são de Deus e na realidade não obedecem a Deus. E finalmente, irmãos, com relação assim aos tipos de conversões, há o que se chama conversões que acontecem durante a jornada, que seria um paradoxo, já que a conversão é uma só. Mas mesmo assim, vamos abordar essa questão porque ela aparece. Depois de convertida, a pessoa tem uma decaída na fé, uma queda temporal nos caminhos do pecado, mas ela volta-se para Deus. Alguns entendem que esse retornar a Deus pode ser chamado de conversão. Na verdade, o retorno de um crente que se afastou temporariamente da fé é geralmente considerado um ato de restauração ou renovação espiritual e não uma nova conversão. Na ordem da salvação, a conversão somente se opera uma vez, isto é, quando o regenerado toma consciência do pecado, volta-se para Deus em arrependimento e fé, de modo que é entendido como um evento único e permanente do ponto de vista da salvação, que introduz a pessoa no reino de Deus. Então a conversão, na verdade, é uma vez só. Agora, e esse retorno? Né? O retorno é o restabelecimento da comunhão com Deus após um período de afastamento, também conhecido como desvio ou apostasia temporária. Pode-se dizer um processo de renovação da fé, cura interior, alguns usam de alguém que já era crente, é aquela queda, né, temporária, vamos assim dizer, mas que se afastou. Um retorno ao caminho e à comunhão com Deus, envolvendo um novo arrependimento, confissão de pecados específicos, aqueles pecados que a levaram a se desviar, e a reafirmação do compromisso original, sublinhando a natureza contínua da graça e do perdão de Deus para com os seus filhos. Bem, aqui nós estamos entendendo o seguinte: a conversão acontece uma vez só, mas pode ser que no caminhar, no processo de santificação, de perseverança da fé, pode acontecer que o cristão tenha uma queda, um desvio. Ele não está zombando, porque se fosse aquela questão da zombaria, daquele propósito articulado do coração, Deus conhece o coração de cada um, aquele ali está na apostasia, ali está diferentemente, ele nunca foi convertido. Mas aquele que foi de fato convertido e houve um desvio na fé por algum movimento que ele fez, não voluntário, porque o crente verdadeiro, ele não quer pecar, ele não deseja pecar, mas ele incorreu no erro. Então, o que está dizendo aqui é que essa pessoa pode voltar a Deus como uma prova, inclusive, contínua da conversão original, porque a conversão é só uma. Mas isso aí não é só são palavras, né, que nós estamos colocando aqui. A Bíblia fala sobre isso. Cita algumas passagens que os irmãos já conhecem, né, de indivíduos que, apesar de terem uma relação com Deus, essa relação prévia, né, falharam, se afastaram ou pecaram, muitas vezes gravemente, mas depois retornaram para os braços do Senhor. Então veja bem, aqui o clássico, né? Arrependimento do rei Davi. Após cometer o adultério com Batseba,
e ter ordenado a morte do marido dela, Urias, ele foi confrontado pelo profeta Natã. Os irmãos conhecem a história. E o seu retorno a Deus não foi uma nova conversão, é isso que nós estamos explicando aqui, mas um profundo arrependimento e restauração da sua comunhão, já que estão lá expressos no Salmo 51. Da mesma forma, o apóstolo Pedro, nós sabemos que ele negou Jesus 3 vezes antes da crucificação. E após a ressurreição, Jesus o restaurou, conforme o apóstolo João, no capítulo 21, não exigindo uma nova conversão, mas confirmando o seu amor, chamando-o para apacentar suas ovelhas. Então aí está mostrado, né, a evidência, mais uma restauração. Temos ainda a parábola do filho pródigo, né, o filho que saiu de casa e esbanjou seus bens, caiu em um modo de vida distanciado do seu pai, mas o retorno é um exemplo de restauração, acolhimento, onde ele volta para um relacionamento que já existia, embora estivesse rompido. Finalmente, há também o caso da igreja em Éfeso, conforme Apocalipse 2. Jesus elogiou a igreja por muitas coisas, mas advertiu que eles haviam abandonado o primeiro amor e os chamou ao arrependimento e a voltarem às suas primeiras obras. Isto é também um exemplo de restauração espiritual. Então, Apocalipse 2,5, vou ler aqui a parte da Bíblia que fala. Jesus falando, né, à igreja. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte-se, né, volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, aí afastava a igreja. Vamos à conclusão. Queremos concluir o estudo, nessa parte aqui, com um exemplo clássico de como a regeneração atua no coração de Lídia. Aqui, ó, regeneração atuou no coração de Lídia, a primeira mulher convertida a Cristo descrita na Bíblia. Então diz assim, preste atenção, esse vai ser o exemplo paradigmático para a conversão, certo? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 14 e 15. Vimos aí, irmãos, que Lídia foi convertida atendendo às coisas que Paulo dizia, ou seja, atendendo ao chamado eficaz, a pregação do Evangelho, enfim, atendendo à obra salvífica de Cristo. Isso tudo por quê? Porque o Senhor lhe abriu o coração, então ela foi regenerada e aí por causa disso ela se converteu. Aplicação final. Meus irmãos, vamos à aplicação final. A conversão na vida dos crentes implica uma reorientação completa da vida para Deus, de modo que encontram uma nova maneira de viver, abandonando o pecado e adotando um novo modo de viver em santidade, ou adotando um modo de viver em santidade. São aplicações práticas
que inevitavelmente incluem mudanças de comportamento, de atitudes em relação a Jesus Cristo. E também repercute na convivência com as pessoas, porque nós vivemos, queiramos ou não, num mundo. E é um mundo caído, o mundo jaz no maligno. Então, o crente não é mais influenciado pela sociedade impiedosa. Ele é luz do mundo e sal da terra, conforme ensina Jesus. Então, a luz que emana do crente, a luz, ela não é a luz própria do crente, porque ele não tem luz própria. É a luz irradiada de Jesus. Ele disse: eu sou luz do mundo. Então, uma transformação radical de mentalidade sintetizada em agradar a Deus. Pela total obediência à sua palavra. Aqui é a nossa profissão de fé, a razão, né, e prática da nossa vida. É seguir o que Deus ensina. Está aqui revelado. Afastando os crentes das práticas antigas que o desagradam. Escolhem o que é certo e vivem de acordo com os princípios do Evangelho. Sendo nova criatura em Cristo, passa a ter Jesus como único exemplo de vida, buscando os meios de graça, como a leitura, o estudo da Bíblia, a oração e a participação na comunidade da fé, ou de fé, que é a igreja. A conversão não é apenas um evento pontual, mas um processo contínuo de transformação que afeta todas as áreas, todas as áreas da vida do crente, gerando frutos visíveis de uma fé genuína que existe para honrar e glorificar a Deus. Então, irmãos, ainda como aplicação para a conversão, devem os crentes pregarem o Evangelho, anunciarem o Evangelho. É luz do mundo, tem de levar a luz em todos os recantos, em todos os lugares. E em tempo e fora de tempo, sempre quando o Espírito agir, né, e fazer com que o coração do crente seja seja um coração que realmente percebe a sua nova natureza, o seu novo nascimento. Assim nós aprendemos sobre a conversão, que é o passo, vamos dizer assim, que modifica por completamente a nossa vida. Então você, como eu disse no início, você reconhece que você não é mais dono de si, os seus desejos são transformados em desejos santos, a sua vocação para fazer o bem é uma coisa que não depende mais das suas escolhas, da sua seletividade, mas tudo promana do amor de Cristo derramado em nós. Então, toda a glória a Ele, todo louvor a Ele. Quero, irmãos, se Deus quiser, no próximo encontro, vamos falar sobre a justificação, quando vem a declaração de Jesus de que somos perdoados dos nossos pecados. Obrigado, Deus nos mantenha sempre, com o propósito que é dele. E graças a Deus é assim. Porque quando o homem quer seguir sua jornada por esforço próprio, com certeza ele cairá. Então nós vimos aqui, ainda que de uma forma breve, uma questão de transformação que na verdade nos concede, o amparo para sabermos o que nós esperamos na eternidade, a condenação ou a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Até a próxima, se Deus quiser. Amém.